Seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Hoje vamos continuar no dia 9 de julho, que é o dia 190. Em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 40. Os 4 filhos de Sacar foram Tolá, Puá, Jasube e Sirom. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel. Cada um deles foi chefe de um clã. No tempo do rei Davi, o total de homens aptos para a guerra listados no registro desses clãs eram de 22.600. O filho de Uzi foi Israías. O filho de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isias. Os 5 foram chefes de clãs. Todos eles tiveram muitas esposas e muitos filhos, por isso o total de homens disponíveis para o serviço militar entre seus descendentes era de 36.000. O total de homens aptos para a guerra de todos os clãs da tribo de Sacar era de 87.000. Todos eles foram listados nos registros genealógicos. Os 3 filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediael. Os 5 filhos de Belá foram Esbom, Uziel, Jerimote e Iri. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs era de 22.034, conforme listado no registro genealógico. Os filhos de Bequer foram Zimira, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra e chefes desses clãs era de 20.200, conforme listado no registro genealógicos. O filho de Gediael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Gels, Benjamim, Eude, Kenaná, Zetã, Tarsis e Aissar. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs eram de 17.200. Os filhos de Ir foram Subim e Upim. O filho de Ar foi Huzim. Os filhos de Naphtali foram Jazel, Guni, Jezer e Silém. Todos eles foram descendentes de Bila, concubina de Jacó. Os descendentes de Manassés, com sua concubina arameia, foram Asriel e Maquir, pai de Gileade. Maquir se casou com uma mulher do clã de Upim e Supim. A irmã de Maquir se chamava Maaca. Outros descendentes de Manassés foi Zelofedade, que só teve filhas. Maaca, esposa de Maquir, deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Pérez. Seus irmãos se chamavam Séres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Todos esses foram descendentes de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Hamolequete, irmã de Maquir, deu à luz Zode, Abiezer e Maalá. Os filhos de Semda foram Ayã, Siquém, Liqui e Anião. Os descendentes de Efraim foram Sutela, Bered, Taate, Eliada, Taate, Zabade, Sutela, Ezer e Eliade. Estes 2 foram mortos quando tentava roubar o gado de moradores dos arredores de Gade. Seu pai Efraim lamentou sua morte por muito tempo e seus parentes vieram consolá-lo. Depois Efraim teve relações com sua esposa e ela engravidou e deu à luz a um filho. Efraim lhe deu o nome de Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha se chamava Seera. Ela construiu as cidades de Bet-Horon Baixa, Bet-Horon Alta e Uzem-Será. Os descendentes de Efraim foram Refa, Resefe, Telá, Tan, Ladã, Amiúde, Elisama, Num e Josué. Os descendentes de Efraim habitavam no território que incluía Betel e seus povoados do sul, Naarã, a leste, Gézer e seus povoados a oeste, e Siquém e seus povoados ao norte, até Aiá e seus povoados. Ao longo da divisa de Manassés ficavam as cidades de Bet-San, Tanak, Megido e Dor, com seus povoados.
Os descendentes de José, filho de Israel, habitavam nessas cidades. Os filhos de Aser foram Iminá, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles se chamava Sera. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel, pai de Birzavite. Os filhos de Eber foram Jaflet, Somer e Rotão. A irmã dele se chamava Suá. Os filhos de Jaflet foram Pasaque, Bimal e Asvate. Os filhos de Somer foram Aí, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de Helem, irmão de Somer, foram Zofa, Imna, Celes e Amal. Os filhos de Zofa foram Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Rode, Samá, Silsa, Itran e Beera. Os filhos de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula foram Ará, Raniel e Rízia. Cada um desses descendentes de Aser foi chefe de um clã. Eram todos homens escolhidos, guerreiros valentes e líderes de destaque. O total de homens disponíveis para o serviço militar era de 26.000, conforme listado nos registros genealógicos. O primeiro filho de Benjamim foi Belá, o segundo Asbel e o terceiro Ará, o quarto Noá e o quinto Rafa. Os filhos de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Absua, Namã, Auá, Gera, Sefufá e Hurão. Os filhos de Eude, chefes dos clãs que habitavam em Geba, foram deportados para Manate. Os filhos de Eude foram Namã, Aias e Gera. Gera, que os exilou, foi o pai de Uzá e Aiude. Depois que Saarim se divorciou de sua esposa, Usim e Baara teve filhos na terra de Moabe. Oudes, sua esposa, deu à luz a Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirne. Todos esses filhos foram chefes de clãs. Husim, esposa de Sarim, deu à luz a Abitube e Eupal. Os filhos de Eupal foram Eber, Missã, Semed, que construiu a cidade de Ono e Lode, com seus povoados, Berias e Sema. Todos eles foram chefes de clãs que habitavam em Aijalon. Eles expulsaram os moradores de Gate. Aiô, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Arad, Éder, Micael, Ispa e Joá foram os filhos de Berias. Zebadias, Messulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe foram filhos de Eupal. Jaquim, Zicre, Zabide, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram filhos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Hanã, Hananias, Elon, Antotias e Fideias e Penuel foram filhos de Sazaque. Sanserai, Seairias, Atalias, Jaresias, Elias e Zicre foram filhos de Jeroão. Esses foram os chefes dos clãs conforme listados em seus registros genealógicos. Todos moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibom. Sua esposa se chamava Maaca e seus filhos mais velho, Abdon. Os outros filhos de Jeiel foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Geodor, Aiô, Zacarias e Miclote, que gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias próximas uns dos outros em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbocete. O filho de Jonatas se chamava Mefibosete. Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá. Os filhos de Jadá foram Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineia. Bineia gerou Refaías. Refaías gerou Eleazar. Eleazar gerou Azel. Azel teve 6 filhos: Azricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Todos estes foram filhos de Azel. Ezeque, irmão de Azel, teve 3 filhos. O primeiro se chamava Ulão, o segundo Geus e o terceiro Elifelete.
Todos os filhos de Ulão foram guerreiros valentes e arqueiros habilidosos. Tiveram muitos filhos e netos, 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Agora em Atos, capítulo 27, versículo de 1 a 20. Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos no navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chifre, devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali, o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias e, depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Cínido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral mais exposto da ilha, de frente ao cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazeia. Havíamos perdido muito tempo, as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: Senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvido ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante da costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e noroeste. Quando o vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso, levantaram âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou e, de repente, um vento com força de furacão chamado Nordeste soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde, com muito custo, conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Então, os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso, baixaram as âncoras flutuantes para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas até que perdemos todas as esperanças. Agora em Salmos capítulo 1, versículo 17. É o salmo que Davi cantou ao Senhor sobre Cuxi, da tribo de Benjamim. Em ti me refugio, Senhor meu Deus, salva-me dos que me perseguem e livra-me. Do contrário, eles me atacarão como leões e me despedaçarão, sem que ninguém me resgate. Ó Senhor meu Deus, se eu fiz mal, se cometi alguma injustiça, se traí algum amigo, ou saqueei meu adversário sem razão, que meus inimigos me persigam e capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem minha honra. Levanta-te, Senhor, em tua ira, ergue-te contra a fúria de meus inimigos, desperta, meu Deus, e faz justiça. Reúne as nações diante de ti,
e toma teu lugar de autoridade sobre elas. O Senhor julga as nações, declara-me justo, ó Senhor, pois sou inocente, ó Altíssimo. Faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo, pois tu sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é meu escudo, ele salva os que têm coração íntegro. Deus é justo juiz, todos os dias ele mostra sua ira contra os perversos. Se ele não se arrependerem, Deus afiará sua espada, armará seu arco para disparar, preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá à luz a mentira. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Sua maldade se volta contra ele, sua violência lhe cai sobre a cabeça. Darei graças ao Senhor porque ele é justo, cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Agora em Provérbios capítulo 18, versículo 22. O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Até amanhã no dia 191.